Boa noite, sejam todas muito bem-vindas à nossa conversa de mulheres, todas as terças-feiras, aqui pelo Instagram, às 19 horas, no horário do Mato Grosso do Sul. E eu quero dar as boas-vindas, tá? A todas vocês, agradecer a Deus por poder estar aqui, agradecer minha família, colegas de trabalho, também as amigas que curtem, que acaba divulgando o meu trabalho, né? Muito grata, muito obrigada a vocês, tá? Por acompanharem e estarem sempre incentivando, né? A gente nesse trabalho. Hoje nós vamos falar sobre um tema que desde a pandemia e pós-pandemia ele vem sendo bombardeado, né? Nas mídias, nas redes sociais, entre as pessoas, entre conversas de amigos, né? Que é a solidão. Você já se sentiu solitário? Você já sentiu solidão na sua vida? Se você acha que esse tema é interessante para você ou para qualquer amiga sua, né, sua seguidora, vamos encaminhar um convite, tá? Para quem está online agora, para que eles também possam usufruir desse conteúdo. Eu sempre gosto de fazer isso também com as minhas seguidoras, para que elas sejam lembradas da live, ok? Isso. Para quem está entrando aqui pela primeira vez, eu sou Ilma Piemonte, sou assistente social e mentora para mulheres e desenvolvimento humano. Eu falo de um lugar de experiência profissional, pessoal, tá? Assim, só para ficar claro que às vezes as pessoas querem, acham que a conversa vai ser mais pro lado da doença, da patologia, e a gente não vai abordar isso aqui, tá? Nós vamos falar mais sobre as questões sociais do isolamento, tá? E dessa solidão que as pessoas vêm sentindo, né? A gente tem relatos, né? Pessoas da família, amigos, conhecidos, que trazem essa dificuldade, essa situação de solidão e de abandono até, né? E isolamento social. A Patrícia entrando aqui, seja muito bem-vinda, querida, está conosco, muito obrigada por participar. Na medida que vocês forem entrando, dá um alôzinho de onde vocês são. Hoje a gente tem essa oportunidade, né, da liberdade geográfica. Então, independente de onde você está, você pode estar nos assistindo de outros estados, de outros países. Então, eu gostaria que você se identificasse e escrevesse de onde que você é, qual cidade você está, ok? Ótimo. Bom, então voltando à nossa temática sobre a solidão, nós temos percebido que as pessoas têm tido uma longevidade maior, né? Ótimo. A saúde, as pessoas se cuidam mais e hoje tem mais recursos, então as pessoas vivem mais tempo. Porém, até por uma questão de liberdade, de estabilidade financeira, as pessoas acabam, né, tocando a sua vida de uma forma mais solitária, sabe? Ou seja, por ser idoso, ou por opção não teve filhos, ou ficou viúvo, ou teve uma separação, alguma coisa que aconteceu aí no decorrer da vida que a pessoa acaba fazendo a opção de ficar só, né? Viver dessa forma. E algumas pessoas, elas trabalham bem com isso, sabe? Elas conseguem se encontrar, elas conseguem ter uma rotina e tudo bem, ela consegue conviver. Claro que vai ter momentos, né, que vai bater a solidão, normal, é um sentimento humano da nossa natureza. Mas não chega a ser aquela coisa da tristeza, sabe? Porque o que é preocupante nesse processo de solidão é a tristeza. A tristeza que leva à insônia,
que leva o desânimo e acaba caindo numa depressão profunda. Esse é assim o clássico que a gente tem visto. A Jane entrando aqui, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vinda. Então, aí essas pessoas que vivem nessa situação, às vezes de extremo, né? De pânico, sabe? Ela não tem com quem ela recorrer, então ela se sente muito vulnerável, né? E chega a ter um adoecimento mesmo, físico e mental. Então é uma coisa assim bastante séria que precisa, né, de um certo olhar, né? Então se você tem algum familiar, algum conhecido que vive numa situação assim, aqui a gente traz esses esclarecimentos, inclusive para isso, né? Para que você possa também ajudar outras pessoas que estão necessitando. E aí, essas pessoas, elas geralmente acabam indo para esse lado, né? De não conseguir viver uma vida com alegria, né? Ela vive, às vezes, presa num passado, né? Numa situação, às vezes, de culpa, né? Talvez um relacionamento que não deu certo, né? Ou, às vezes, os filhos, cada um tem as suas preocupações do dia a dia. Então, às vezes eu atendo idosos que fazem o seguinte comentário: ai, eles não vêm me visitar, os netos não vêm me visitar, passam dias, às vezes só dá uma ligadinha e pergunta se tá tudo bem. Então a gente encontra situações assim, né? Porque hoje a gente vive uma vida muito atropelada e as pessoas não têm muito tempo, né, para se relacionar, acaba caindo numa rotina, né? E às vezes deixa de lado esse cuidado, essa atenção com a pessoa idosa, né, principalmente, ou com algum familiar mais distante, né? Quem já não ouviu falar de uma tia que mora sozinha, de uma prima, né? Que apesar de ter uma estabilidade financeira, né? Ela tem uma certa autonomia, tem seu próprio carro, seu apartamento, mas na maioria das vezes essas pessoas são extremamente solitárias, sabe? E elas acabam ficando nesse, né? Principalmente na pandemia, com o isolamento, muitas pessoas se trancafiaram em suas casas, em seus apartamentos, né? Claro, com medo da doença, claro, com medo de contaminação, com medo de levar para outras pessoas, né? Quem teve ficou com medo. Então, assim, foi uma série de acontecimentos, né, que acabou provocando ainda mais a questão dessa solidão vivida pelas pessoas. Tá? Aí você pode falar: ah, tá, Ilma, mas como que eu sei que eu tô vivendo uma solidão, né? Você acha que solidão é só viver sozinho? Eu já atendi pessoas que mesmo estando num convívio, né, de família, de amigos, a pessoa se sente só, sabe? Parece que tem um vazio dentro da pessoa, uma tristeza, uma melancolia muito forte, né? Então aí é um momento de você começar a olhar para você. Puxa, se eu tô cercada de pessoas e ainda me sinto triste e solitária, algo de errado há, né? Então a gente precisa fazer muito essa autoanálise, né? Pra gente poder identificar como que a gente está vivendo, né? Eu tenho meus momentos de alegria ou eu vivo sempre nessa coisa de não preencher, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: ai, mas se eu tivesse dinheiro, é porque eu não tenho dinheiro. Mas eu já atendi também pessoas com muito dinheiro e muito triste, muito solitários. Sabe? Como esse vazio, sabe? É muito. A pessoa daria tudo para suprir, sabe? Essa sensação ruim que ela sente, né? E aí, de uma premissa cristã, a gente também sabe que esse vazio ele precisa ser preenchido, né? Com a nossa espiritualidade, com o nosso desenvolvimento
espiritual, né? Porque como cristã, a gente acredita, né, que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, o nosso espírito, ele precisa também ser desenvolvido, né? Para que a gente seja pleno, para que a gente consiga preencher esses nossos vazios, né? Então, assim, claro, teremos tristeza? Teremos saudades? Sim, né? Mas são sentimentos naturais do ser humano, não aquela coisa doentia ou que leva você até um adoecimento mesmo mais grave, a um agravamento, né? Porque às vezes essa tristeza ela vai tomando conta, né? Como eu falei, o desânimo vai ficando a vida vai ficando sem sentido, né? E acaba que essas pessoas entram numa depressão profunda, que é um adoecimento mental, né? Ou desenvolvendo alguns transtornos de comportamento, né? Então, às vezes é muito comum a pessoa ficar noites e noites sem dormir, ou ela fica com um apetite desordenado, ou para mais, ou para menos, né? Então, come demais ou não quer comer. Então, isso são distúrbios, né? E dificuldades da pessoa lidar com o seu sentimento, né? Então, isso são indícios de que você pode estar adoecido, num processo de adoecimento. Então, é muito importante que você se autoanalise, ou se você conhecer alguém que está vivendo essa situação, incentiva a procurar ajuda, a procurar um profissional, né? Porque às vezes tem um outro fundo, não é simplesmente por estar só, né? Isso que é importante entender. O estar só, muitas vezes é muito prazeroso, né? Porque também existem pessoas que, né, que se encontraram, e a pandemia foi muito importante para isso também, né? Para você dar com o tempo, você tinha todo o tempo do mundo, você fazer uma autoanálise. Poxa, do que eu gosto? O que é prazeroso para mim? Né? E fazer atividades que de acordo com a minha rotina de ser só, né? Eu preciso acordar às 5 horas da manhã se eu moro sozinho? Não. Ou se eu optar por acordar às 5, eu posso ir dormir mais cedo. Eu posso tirar uma soneca no meio da tarde. Entende? É toda uma questão de organização e de reestruturação desse viver sozinho, né? Porque quando a gente vive numa casa com várias pessoas, a gente acaba tendo que estabelecer uma rotina meio padrão, entre aspas, né? No sentido de ter um horário do almoço, de ter um horário para acordar, um horário, né, para tomar banho. Mas você estando sozinho, você organiza de acordo com as suas necessidades. E é muito interessante, sabe? Você, mesmo estando só, criar esse hábito, sabe? De rotinas, de coisas que preencham o seu tempo, que você tenha uma agenda, sabe? De atividades, que não fica aquela coisa muito, sabe? Assim, aberta ou não sabe o que vai fazer no dia, sabe? Então é importante que você, mesmo sendo sozinho, você se programar para aquelas atividades domésticas, claro, né? Um tempo para você, sabe? Ter uma agenda que você possa cuidar da sua saúde, que você possa fazer uma atividade física, entende? Então, assim, ao longo do dia, você pode e deve organizar as atividades que você precisa fazer, né? Principalmente assim, no caso, né, de uma pessoa aposentada. Então, você pode programar de forma que, por exemplo, eu tenho que ir ao banco, eu tenho que ir numa instituição pública. Então, você já vê o horário de funcionamento, né? Hoje em dia a internet facilita nisso. Já dá uma olhadinha lá, que horas que abre, que horas que fecha, entende? Então, você pode se programar de uma forma tranquila, né? Que não fique aquela coisa acumulada e estressante, né? Se você tem várias coisas para fazer na semana, você pode se organizar, cada dia faz um pouco, né? Não precisa acumular num dia só e também
perder prazos ou, né, uma situação assim que você perca o controle de tudo isso, né? Então é importante esse equilíbrio aí, no caso de quem já vive sozinho, né? Uma outra dica que eu gosto de dar com relação a essas pessoas que vivem sozinhas é ela se envolver de alguma forma em algo prazeroso. Sabe, eu tenho amigas que são avós e elas me relatam muito isso. Falei, Ilma, é muito prazeroso cuidar de neto, traz muita alegria, sabe? Traz um renovo na vida da gente. E eu acho muito legal isso, sabe? Claro, algumas pessoas também relatam assim: ah, não, Ilma, eles querem folgar nas minhas costas, né? Aí tem o filho, trabalha o dia inteiro e deixa com a avó, toda a responsabilidade. Então, claro, a gente não tá falando dessa situação, né? Que infelizmente muitos pais fazem exatamente isso, né? Deixa sob a responsabilidade dos avós a educação, o cuidado, a manutenção financeira, né? Então, não é assim que nós estamos falando. Nós estamos falando de um cuidado, de algo prazeroso, né? Então, por exemplo, se você é aposentado, a Elza tá entrando aqui. Seja bem-vinda, querida. Então, o que acontece? Se você é aposentado, se você tem um tempo disponível, né, e você percebe que, de repente, a sua filha, o seu filho tá com uma certa dificuldade, é mais atropelado para eles, você pode se oferecer também, né, para um auxílio, né? Porque, claro, se de repente você leva na escola e o pai busca, ou então você leva no dentista, ou você leva na natação. Não, eu posso, um dia da semana, eu posso me comprometer. Ok, sabe? Então, essa rotina, ela é muito interessante, sabe? Você ter um compromisso de tal dia, tal horário, você de repente poder se doar também e fazer algo, né, que te vai trazer alegria e que vai complementar, né, essa dinâmica familiar. Então isso é muito bacana, sabe? São exemplos assim que eu tenho visto, né, exemplos exitosos de que é possível, sabe? Não ficar uma coisa pesada, um fardo, não por isso, né? Mas é algo também que você sente útil, né? Que você sente pertencente, né? Porque nós seres humanos, nós somos relacionais, né? Inclusive é bíblico. Não é bom que o homem vive só, né? Isso é um princípio, né? E aí o que acontece? Se você se isola, se você, não, ó, eu não aguento grito de criança, não aguento, sabe, muita gente, eu prefiro ficar na minha aqui, no meu mundo, na minha história. Ok, né? Como a gente falou, é muito importante você ter um encontro com você ter uma empatia, você se sentir tranquilo e em paz em estar com você. A sua companhia te faz bem, né? Porque eu já vi também pessoas falar assim, não, eu nem paro para não pensar. Eu não quero ter esse tempo de, né, fazer uma reflexão, de olhar para mim, né? Meire aqui, seja bem-vinda, querida. Que bom que você tá aqui. Obrigada por prestigiar. Então, o que acontece? Se você não tem esse prazer de encontrar com você, eu te convido a fazer esse exercício. Ele é muito interessante no sentido da gente começar a se conhecer. Porque às vezes a gente fica numa dependência tamanha do outro, de que o outro precisa me complementar, né? Eu espero que os meus filhos cuidem de mim. Eu espero que o meu marido esteja sempre do meu lado. Tudo bem, né? O convívio familiar, ele é fundamental nas nossas vidas. Mas à medida que eu me encontro, à medida que eu, né, consigo a lidar comigo, a me respeitar, essas relações ficam mais fáceis. Entende? Porque infelizmente também existem mulheres, né, quando eu estava falando sobre você estar junto e sentir solidão,
a gente vê muita história de mulheres em situação de relacionamentos abusivos, né? Então, às vezes, ela até tem um companheiro, ela tá ali com alguém, mas, sabe, a pessoa tá tão distante dela, não tem, sabe, são valores diferentes, são hábitos diferentes. Então, essa pessoa não vai conseguir, sabe, trazer isso que você tá esperando, sabe? Então, é muito importante que você reconheça isso, né? Analise como você está vivendo, para que ao não ficar nessa dependência de que que você vai ser preenchido ou que você vai superar a sua solidão se você estiver só com outro. Se você for sozinho, você não consegue viver bem. A Tânia, seja bem-vinda, Tânia. Obrigada por estar aqui participando. Fiquem à vontade, tá? De fazerem comentários, de sugerir, de contar experiências. Eu gosto muito dessa troca. E aqui nesse espaço de conversa de mulheres é exatamente para isso, tá? Pra gente sentir à vontade de trocar ideia. Na verdade é um bate-papo, né? Um bate-papo, reflexões sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa família, que eu tenho trazido aqui nesse espaço, tá bom? Às vezes as pessoas não se relacionam com outros, né? Preferem ficar no seu mundo, porque ela também tem um nível de exigência muito alto, né? Então, tem um pouco de perfeccionismo, quer que as coisas aconteçam do seu jeito. E quando a gente se relaciona, isso às vezes não é só do nosso jeito, né? E ok, porque isso é muito rico, né? É nos relacionamentos que a gente aprende, é nos relacionamentos que a gente começa a ter uma visão diferenciada. Às vezes você acha aquilo sempre foi daquele jeito, mas quando você se relaciona, conhece outras pessoas, conhece outro jeito de fazer, às vezes você começa a rever o seu. Fala, poxa, mas eu sempre fiz assim, de um jeito tão mais complicado. E a fulana aqui que eu conheci, ela faz bem mais simples, ou ela teve uma dica interessante, né? Que passou a fazer parte da minha vida. E eu comecei a incorporar aquele conhecimento obtido, né? Então é muito bacana, né? O nosso relacionamento é muito construtivo a gente se relacionar, né? Aí, por exemplo, na pandemia, né? As pessoas em isolamento não tinha como ir na casa das pessoas, né? E aí se desenvolveu muito as redes sociais, né? As pessoas começaram a se falar por aplicativo de mensagem, por chamadas de vídeo, né? Por Skype, por várias ferramentas aí que possibilitava, mesmo você não estar presente com a pessoa, mas você conseguir interagir, ter um diálogo. E isso é muito importante, sabe? Porque mesmo que você não tenha possibilidade, ou se você está, de uma certa forma, impossibilitado de andar, ou se fez uma cirurgia, né? Então, você pode usar dessas ferramentas que é bem interessante para você conseguir se comunicar, né? Não ficar num isolamento social, né? 100%. De que, não, eu não falo com ninguém, vivo aqui na minha vida, do meu jeito. Isso é muito ruim, sabe? Isso acaba levando realmente a um adoecimento. Se a pessoa chega nesse nível de afastamento e de isolamento, né, social, que também aí pode vir a ser, né, um adoecimento ou um distúrbio de comportamento que você está desenvolvendo. Então é importante ter esse olhar, tá? Tá, Ilma, e aí? Como tá? Eu tô nesse processo aí que você tá me falando, de solidão, nada faz sentido, eu tô desanimado, eu realmente nem tenho parentes aqui onde eu moro, na minha cidade que eu moro, né? Tem muitas pessoas assim que vivem realmente sozinhos do ponto de vista de vínculos familiares, né? Mas nem por isso você não possa ter outros, né?
outros substitutos, entre aspas. No sentido assim, de aproximar de alguém, de uma família bacana, que você possa visitar, que você possa participar, né? Dos eventos, dos aniversários, do batizado, né? Sabe, esse vínculo de curtir um pouco a vida, de você, sabe, se relacionar mesmo. Ele é fundamental para o ser humano. Entende? E aí, assim, algumas dicas, né? Como eu falei das ferramentas, de você poder dialogar. Uma coisa bem interessante também é o pertencimento de grupos, sabe? Em algo que tem a ver com você, que te dá prazer. De repente, desenvolver um trabalho voluntário, sabe? Participar de um projeto social, de uma ONG, né? Se voluntariar a estar em algum projeto que tenha crianças, um projeto de mulheres. Tem dois projetos bem interessantes que eu já acompanhei aqui em Campo Grande. Um é de mulheres costureiras que elas fazem enxovalzinho de bebê. É muito interessante esse trabalho, porque elas se reúnem, sabe, uma vez por semana, cada 15 dias, depende da dinâmica do grupo, e elas confeccionam voluntariamente, sabe? Então, cada um leva um tecidinho, ou outra faz o biquinho de crochê, sabe? E elas montam um kit básico, né? Para famílias em situação de vulnerabilidade, que não tem condições de comprar, sabe? Então, elas montam com muito carinho, sabe? Eu inclusive, assim, na minha unidade eu já recebi, né, esse grupo de mulheres que gentilmente doaram os kits, né, para que a gente pudesse fazer a distribuição para as mães, né, que já estava próximo de ganhar o bebê e não tinha o básico, né? Então é uma forma muito carinhosa, sabe? E essas mulheres, elas sentem muito bem fazendo isso, né? Tinha um outro grupo também da minha igreja de mulheres que nas quartas-feiras elas também se reuniam para costurar, já tinha um espacinho lá que elas levaram, né? Tinha 4, 5 máquinas e elas faziam coisas assim, sabe? Artesanais. Então fazia joguinho, fazia avental, sabe? Sei lá, várias coisas assim de casa e uma trocava receita com a outra, dica da outra, sabe? E elas montavam tudo isso, depois elas faziam uma feira desses produtos, sabe? E aí mantinha o projeto, mantinha outros projetos também. Às vezes elas compravam um presente, né? Para os líderes, Dia das Crianças, Natal, né? Então elas revertiam o trabalho delas em dinheiro para investir em outros projetos sociais, né? Elas faziam esse trabalho também de forma voluntária, porque tinha tempo e para poder ter esse vínculo de relacionamento, tá? Então, na verdade, você está fazendo duas coisas. Fazendo bem a alguém, né? Porque alguém vai se beneficiar pelo seu trabalho, pela sua doação. E também se relacionando, conhecendo pessoas, conhecendo, sabe, outras formas de viver, rindo, né? Sorrir é muito bom. Sabe, eu gosto muito de estar com pessoas alegres, pessoas felizes, sabe? Que traz, quando você sorri, né? Muita coisa acontece no seu ritmo, né? Fisiológico e emocional. Então a gente precisa estar em ambientes assim, sabe? Mais leves, né? Porque, claro, a gente já tem tantas dificuldades, né? A sobrevivência, outros problemas com filho, outros com problemas relacionais, né? Entre esposo e esposa, problema com os pais, N problemas, né? E aí, se você tem, né, essa forma de você também se sentir útil, se sentir alegre, feliz, longe da solidão, é super recomendado, sabe? Que você tem essas oportunidades, né? Outra coisa interessante é você, de repente, até adotar mesmo uma criança, né? Tantas crianças abandonadas e você ter um filho, você dispensar amor para essa criança,
é algo que primeiro mexe muito com você, né? Com seus valores, com a sua forma de ver o mundo, né? E quem é mãe sabe do que eu estou falando, né? Então, só quem é mãe sabe, né, o que é ter um filho, criar um filho, né? E também ver a sua, né, sua geração, pós-geração, é muito gratificante. Então, para quem ainda não teve essa experiência, de repente fica a dica aqui, né, da adoção ou de cuidar num projeto social, né, uma vez por semana, sabe? Porque as crianças, elas trazem isso, né? O lúdico traz a alegria, traz a, sabe, a brincadeira, e isso torna, né, carrega as nossas energias. Então é muito bacana essa experiência, tá? Outra dica, né, hoje a gente vive uma política também de adoção dos pets, né? Então, ter um animalzinho de estimação, seja ele qual for, né? Tem tantas opções aí, mas isso te ocupa um pouco, né? O seu dia, a sua agenda, você acaba tendo que dispensar um tempo, né, para esse animal, no cuidado, na alimentação. Então, isso também faz muito bem, né, para as pessoas que vivem sozinho. É bem importante, sabe? Ter um, ai, mas eu não gosto de bicho, ai, mas, né? Ver um que dá menos trabalho, que não, sabe? Um pássaro, de repente, né? Os que são permitidos, claro, né? Ter, assim, em casa. Ou também outra coisa que é bem interessante, cuidar das plantinhas, né? Cuidar de planta é algo muito terapêutico, sabe? Do ponto de vista de você ver o desenvolvimento, saiu a florzinha, ai, morreu, o que que faz? Tira desse vaso, põe no outro vaso. É uma atividade que eu gosto muito, é muito, muito prazerosa, assim, pra mim, sabe? De ter esse tempinho, sabe? Mesmo que corrido, mas eu vou lá, não, eu tenho que molhar as plantas, sabe? Então, pra quem mora sozinho, é importante ter essas rotinas. A hora de tratar do bicho, a hora de molhar a planta, a hora de mexer no vaso, sabe? Às vezes você passa um tempo envolvido com algo que vai fazer bem para você, algo que vai te completando, que vai dando sentido para sua vida. Entende? Porque a maioria das pessoas que vivem nesse estado de solidão é porque a vida dele não tem sentido. Ele não se encontrou no sentido assim, tá, mas o que é prazeroso para mim? Né? Aí tem pessoas também que falam assim, eu passo o dia assistindo filme. Ok, nossa, a Netflix é ótima, né? Tem milhões de opções. Queria ter mais tempo para poder assistir. Mas, além dessa opção, né, da Netflix e de outros canais, né, assim que você possa ver uma programação extensa, é muito importante que você vá ao cinema também. Entende? Porque o cinema, ele tem aquela coisa da magia, entende? Não é só pelo filme, é também pelo filme. Mas essa coisa de ter a pipoca, de comprar a entrada, de, sabe? Pessoas, né? De ser aquela coisa mais coletiva. Então, isso também é bem importante, sabe? Então, por mais que você tenha acesso, mas pratique isso de, sabe? De sair um pouco de casa e ver outras coisas, né? Participar um pouco dessa vida normal, né? Não só caseira, né? Apesar de ser, nossa, eu também amo ficar em casa, sabe? Curtir, se é um feriado, se é um sábado à tarde, um domingo, eu também amo ficar na minha casa. Mas também não é trancafiado, né? Tem que ter um equilíbrio aí nas situações, né? Outra coisa interessante é procurar programações culturais, né? Na sua cidade, sei lá, se você tem a opção de museus, de parques, né? Curitiba, por exemplo, tem vários parques, né? Que você pode ir, você passa um mês visitando parques de forma gratuita, sabe? Então são coisas assim, são dicas que você pode estar acessando,
né? E interagindo, conhecendo, né? Tendo esse contato com a natureza. Oi, Iná! Prazer tê-la aqui, querida. Que bom! Muito obrigada por estar prestigiando aqui o nosso encontro, tá? Seja muito bem-vinda. Feliz por você estar aqui. Outra coisa, tem grupos também de mulheres e também de casais, assim, de mais idade, que eles se juntam para jogar jogos de tabuleiro. Sabe, eu conheci um grupo assim muito interessante de casais, né? Mas tudo acima de 60. E eles têm um dia que é sagrado, toda terça-feira. Eles se reúnem, fazem um lanche e aí fica ó, horas, né? Jogando jogo de tabuleiro, tendo aquele momento de, sabe, de risada, de sei lá, de usar um pouco a mente, né? De ocupar a mente ali, exercitar para, né, para ganhar, para ou trabalhar com as frustrações. Aí perdi, e agora como que eu faço, né? Mas é um momento de troca, né? E isso que é bacana, de aprendizado, de desenvolvimento humano, né? Entre os parceiros. A Eliane, oi querida, que saudade, que bom que você tá aqui, muito obrigada. Muitas colegas de profissão entrando aqui, obrigada queridas. Vocês são muito gentis e eu fico feliz de vocês divulgarem, tá? E participar aqui do meu trabalho. Bom, então como eu disse, ninguém vive sozinho. A gente precisa dessas interações, sabe? Porque senão você acaba entrando num nível de adoecimento, que a gente já tem falado aqui várias vezes, né? Sobre o que significa isso, né? Para as pessoas, para os seres humanos, que não olha para a sua realidade, né? Que não percebe que estão num processo de adoecimento, né? Aí você pode falar, ah, Ilma, mas também tem muitos filhos que abandonaram os pais, que são uns ingratos. Ok, eu sei, existe mesmo, né? Infelizmente, existe muitos filhos que parece que esquece que tem pais, avós, tios, né? Mas também não é sobre isso que a gente está falando, porque isso é um outro assunto, de repente para outra live, né? Mas a gente está falando de mim, da pessoa. E como que eu sinto? Tá, eles não vêm me visitar, tudo bem. Essa situação vai mudar? Às vezes não. Às vezes você vai ficar anos esperando por isso e isso não vai acontecer. Mas aí como que eu lido com isso e como que eu busco uma alternativa para mudar essa situação para mim, para ficar mais confortável para mim? Se isso me afeta tanto, eu preciso buscar uma alternativa. E aí que é a grande sacada da mentoria. Sabe? Que é nesse momento que eu posso te ajudar, que a gente consegue identificar as suas limitações, aquelas situações que talvez para você seja mais difícil de você superar, né? Então, na mentoria, juntos nós vamos estar buscando isso, sabe? Fazer um plano de ação com você, né? Identificar as suas potencialidades. Ah, tá, tudo bem. Eu não sei dirigir, eu não posso dirigir, eu não tenho como sair de casa. Beleza, mas de repente você tem uma amiga que tem carro, que mora perto, você tem a opção de Uber, entende? Então, assim, existem muitas outras formas que talvez você ainda não conseguiu enxergar, né? Mas juntos nós podemos fazer isso, sabe? Identificar as suas vulnerabilidades, aquilo que tá difícil para você e como que a gente pode fazer um enfrentamento disso para que você viva mais feliz, sabe? As mentorias nessa área de desenvolvimento humano é para que as pessoas sejam ainda mais felizes. Se você já é feliz, né? Mas assim, é difícil a gente ser feliz em todas as áreas, né? Às vezes tem alguma área que a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Às vezes no campo financeiro, às vezes no seu trabalho. Ai, olha, eu não consigo ficar num trabalho. Aqui não deu certo, ali não deu certo. Então, às vezes você precisa olhar para você. Será que você não tá numa carreira errada? Que às vezes não tem a ver com você?
Talvez você não esteja insistindo em algo que não é legal para você. Né? E com relação aos aposentados, existe uma coisa bem interessante, que é assim, né? Você vem de uma rotina de trabalho, quando você está na ativa, de horário a cumprir, do convívio, né? Daquela correria, ou pega a condução, ou vai com o seu próprio carro, mas é aquela coisa, né? Da rigidez do horário e tudo mais. Quando você se aposenta, você fala, nossa, tudo que eu precisava, agora eu vou curtir, eu vou viajar, ok. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, depois que você descansou, a tendência também é você cair numa mesmice, numa rotina que daí passa a não te preencher mais, se você não tem esse encontro com você. Entendeu? Porque se a sua vida antes era baseada nesse ritmo e agora você mudou de ritmo, você precisa fazer uma readaptação a essa nova realidade. E às vezes a gente não consegue sozinho. Entendeu? Porque da mentoria. Então é isso. Às vezes você aí se perde no meio do caminho e passa a vida não ter mais sentido. Porque antes você tinha um propósito, antes você tinha uma função. Quando você se aposenta, se você não toma cuidado, você acaba nisso, sabe? De ficar de pijama o dia inteiro e... Entendeu? E é essa dica que eu tô dando. De repente, em que eu posso ser útil? Em que eu posso ocupar o meu tempo, né? De ser algo prazeroso para mim e ainda fazer o bem ao próximo, por tabela. Né? Faz sentido para vocês, meninas, esse assunto, essa temática? Eu quero agradecer muito a vocês que participaram. Gostaria que vocês também se inscrevessem no canal do YouTube, tá? Ilma Piemonte. Esses vídeos eu tenho colocado lá também, né? Fica gravado aqui no Instagram, então pode disparar aí pelo WhatsApp, se a pessoa não tem o Instagram, pelo Instagram mesmo, vai ficar gravado, tá? E aos poucos eu tô migrando também para o YouTube, esses vídeos, tá? Já tem vários lá postados, então fica a recomendação, tá? Para você, para algum familiar, algum amigo. Vai compartilhando, tá? Esses assuntos, essas temáticas, essas reflexões que eu tenho trazido aqui para vocês. Todas as terças, né? No nossa conversa de mulheres. Tá bom, meus amores? Muito obrigada, fiquem com Deus. Um grande beijo e até na próxima terça com a nossa conversa de mulheres. Beijo, fiquem com Deus.